Durante 7 anos ele a protegeu em silêncio. Mas o que sentia pela filha do CEO milionário não pôde esconder para sempre. A chuva de São Paulo tamborilava contra as janelas do 30º andar do edifício Copacabana, criando um ritmo hipnótico que contrastava com a tensão no escritório de Eduardo Mendes. Rafael Santos ajustou a gravata pela 3ª vez em 5 minutos, seus olhos treinados discretamente, observando cada detalhe do ambiente. 2 saídas, sistema de segurança visível e o homem mais poderoso do setor imobiliário brasileiro, sentado atrás de uma mesa de mogno que custava mais do que Rafael ganhava em 1 ano. Senhor Santos, a voz de Eduardo cortou o silêncio, autoritária, mas carregada de preocupação. Li seu currículo. 7 anos nas Forças Especiais. Especialização em proteção de dignitários. Experiência internacional. Impressionante para alguém de apenas 28 anos. Rafael manteve a postura ereta, as mãos firmemente apoiadas nos joelhos. Obrigado, Sr. Mendes. Posso perguntar por que especificamente precisa de proteção pessoal? Eduardo se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Lá embaixo, o trânsito paulistano fervilhava como um formigueiro. Milhões de pessoas lutando por seus sonhos na maior metrópole da América Latina. Minha filha Isabela tem 18 anos. Nos últimos meses recebi algumas ameaças. Nada explícito, mas suficiente para me preocupar. Ela é tudo o que tenho desde que minha esposa morreu há 5 anos. A voz de Eduardo tremeu levemente. Não posso arriscar perdê-la também. E a senhorita Mendes está ciente da necessidade de proteção. Eduardo riu amargamente. Essa é a parte complicada. Isabela é, digamos, determinada. Ela vê qualquer forma de proteção como uma prisão. Já dispensou 3 seguranças nos últimos 2 meses. Rafael franziu a testa. Proteger alguém que não cooperava era um dos maiores desafios da profissão. O que exatamente aconteceu com os outros seguranças? O primeiro desapareceu durante uma festa em Alphaville. Ela simplesmente sumiu. Encontramos o coitado do homem 3 horas depois, procurando por ela em todos os lugares. O segundo pediu demissão, depois que ela o trancou no banheiro de um shopping. O terceiro... Eduardo fez uma pausa. Vamos dizer que ela tem métodos criativos. O empresário retornou à sua cadeira, os dedos tamborilando nervosamente na superfície da mesa. Por isso preciso de alguém diferente. Alguém que ela não consegue manipular ou enganar facilmente. Alguém que entenda que protegê-la pode significar salvá-la de si mesma. Qual seria minha função exata? Acompanhá-la onde for necessário. Faculdade, encontros com amigas, viagens. Ela estuda administração na FGV e tem um círculo social ativo. O salário é 25 mil mensais, mais benefícios e um apartamento perto da nossa casa em Alphaville. Rafael tentou não demonstrar surpresa com o valor. Era 3 vezes mais do que ganhava no último trabalho. Por quanto tempo seria esse contrato? Inicialmente 2 anos, até ela se formar. Depois veremos como estão as coisas. Eduardo estendeu a mão. Está interessado? Rafael apertou a mão do empresário, sentindo o peso da responsabilidade que estava assumindo. Quando começo? Amanhã. Isabela tem aula às 8 da manhã. O Jaguar preto deslizou silenciosamente pelas ruas arborizadas de Alphaville às 7h15 da manhã. Rafael ajustou o retrovisor, observando a mansão dos Mendes através dos portões de ferro forjado. A propriedade era impressionante. 3 andares, jardins perfeitamente cuidados e segurança discreta, mas presente em cada canto. Seu celular vibrou. Mensagem de Eduardo. Ela sabe que você está chegando. Boa sorte. Rafael respirou fundo e estacionou em frente ao portão. O interfone crachou antes mesmo que ele apertasse o botão. Se você é mais um babá que meu pai contratou, pode dar meia volta e ir embora. A voz feminina era jovem, mas carregada de irritação e determinação. Bom dia, senhorita Mendes. Sou Rafael Santos, seu novo segurança. Preciso levá-la para a faculdade. Um silêncio se seguiu. Rafael podia imaginá-la do outro lado, planejando alguma estratégia para se livrar dele como havia feito com os outros. Entre, a voz soou resignada. Os portões se abriram automaticamente, e Rafael dirigiu pela alameda circular até a entrada principal. A casa era ainda mais impressionante de perto,
Arquitetura moderna misturada com toques clássicos, uma fonte no centro do jardim frontal e cada detalhe gritando o que dinheiro podia comprar. A porta principal se abriu antes que ele chegasse à escadaria. Isabela Mendes apareceu no vão da porta e Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela era linda de uma forma que fazia o mundo parar. Cabelos castanhos ondulados caindo pelos ombros, olhos verdes que brilhavam com inteligência e rebeldia e uma postura que demonstrava confiança apesar dos seus 18 anos. Usava jeans escuros, uma blusa branca simples e uma jaqueta de couro que custava provavelmente mais do que o carro de Rafael antes deste trabalho. "Então você é o Rafael", ela disse, descendo os degraus com a graça natural de quem cresceu em meio ao luxo. "Deixe-me adivinhar. Ex-militar cara séria sem senso de humor, e acha que pode me controlar como meu pai controla seus negócios." Rafael manteve a expressão neutra, embora internamente reconhecesse que ela havia acertado em cheio. "Meu trabalho é mantê-la segura, senhorita Mendes. Nada mais, nada menos. Isabela, se vamos passar tempo juntos, pode me chamar pelo nome." Ela parou a poucos metros dele, os olhos verdes o estudando com curiosidade. "Você parece diferente dos outros." "Diferente como?" "Mais real." Os outros pareciam vendedores de seguros fingindo ser durões. Isabela caminhou até o carro, esperando que ele abrisse a porta para ela. "Mas não se engane. Não preciso de babá." Rafael abriu a porta traseira, mas ela balançou a cabeça. "Banco da frente. Não sou a rainha da Inglaterra." Ele hesitou por um momento. O protocolo dizia banco traseiro, mas decidiu escolher suas batalhas. Abriu a porta do passageiro e esperou ela se acomodar. Enquanto dirigia pelas ruas ainda congestionadas da manhã paulistana, Rafael sentia o olhar de Isabela sobre ele. Ela estava claramente o avaliando, tentando descobrir seus pontos fracos como havia feito com os anteriores. "De onde você é?" ela perguntou finalmente. "Interior de São Paulo, cidade pequena que você provavelmente nunca ouviu falar. Tente a sorte." "Itapira." Isabela sorriu pela primeira vez desde que se encontraram. "Conheço sim. Passei por lá uma vez indo para uma fazenda em Monte Verde. Cidade bonita." Rafael olhou para ela de relance, surpreso. A maioria das pessoas de São Paulo nem sabia que Itapira existia. "E sua família?" ela continuou. "Mãe professora, pai mecânico, 2 irmãos mais novos." Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, observando a cidade acordar através da janela. "E por que aceitou este trabalho? O dinheiro?" A pergunta era direta, quase desafiadora. Rafael podia sentir que era um teste. "Partly", ele admitiu, "mas também porque acredito que todo mundo merece se sentir seguro." Isabela o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Havia algo ali. Surpresa, talvez até aprovação. "Interessante", ela murmurou, voltando a atenção para a janela. O resto da viagem até a FGV passou em um silêncio confortável. Rafael começava a entender que Isabela Mendes não era apenas uma mimada rica tentando irritar o pai. Havia camadas ali, complexidade que ele não esperava encontrar. Quando pararam em frente à faculdade, ela se virou para ele antes de sair. "Rafael, obrigada por não me tratar como uma criança." E então, ela saiu do carro, deixando Rafael com a estranha sensação de que sua vida havia mudado completamente nos últimos 15 minutos. 3 semanas depois, Rafael já havia desenvolvido uma rotina. Acordar às 5h30, exercícios, banho e estar pronto para buscar Isabela às 7h15. O que ele não esperava era como cada dia trazia uma nova surpresa. Isabela Mendes era imprevisível como o clima paulistano. Um dia estava conversando animadamente sobre seus estudos, no outro passava a viagem inteira em silêncio, claramente planejando algo. Rafael aprendera a reconhecer os sinais. Quando ela ficava quieta demais, problema à vista. Nesta manhã específica, o sinal de alarme soou quando ela desceu as escadas, usando um vestido florido e sandálias baixas, muito diferente do seu usual jeans e tênis. "Bom dia, Rafael", ela disse com um sorriso doce demais. "Hoje vamos direto para a faculdade." "Como sempre, senhorita Isabela." Ele abriu a porta do carro, os instintos em alerta máximo. Durante o trajeto, ela manteve uma conversa casual sobre a aula de marketing internacional que teria pela manhã,
Mas Rafael notou que ela checava o celular com mais frequência que o normal. Quando pararam em frente ao prédio da FGV, Isabela se despediu normalmente e entrou no campus. Rafael estacionou na posição usual, com visão clara das saídas principais, e se acomodou para as 4 horas de espera. Às 10h30, seu celular tocou. Rafael, sou Marina, amiga da Isabela. Ela passou mal durante a aula e está no Hospital São Luís. Você pode vir buscar ela? Algo no tom da voz o incomodou, mas a preocupação falou mais alto. Rafael disparou pela Marginal Pinheiros, o coração acelerado pensando em todas as possibilidades. No hospital foi direto à recepção. Procuro Isabela Mendes, deu entrada hoje de manhã. A recepcionista checou o sistema, franzindo a testa. Não temos nenhum registro desse nome nas últimas 24 horas, senhor. O estômago de Rafael despencou. Ele havia caído na pegadinha mais antiga do mundo. Ligou imediatamente para o número que havia recebido a chamada, fora de área. Tentou o celular de Isabela, direto para a caixa postal. Rafael voltou correndo para a FGV, mas no fundo já sabia o que encontraria. Isabela havia desaparecido. A próxima hora foi um borrão de conversas com seguranças do campus, verificação das câmeras e ligações frenéticas. Finalmente, às 14h, o celular de Isabela voltou a funcionar. Oi, Rafael. A voz dela soava alegre, com música de fundo. Tudo bem por aí? Isabela, onde diabos você está? A voz de Rafael saiu mais áspera do que pretendia. Nossa, que tom é esse? Estou almoçando com as meninas nos jardins. Problema? Problema? Você desapareceu do campus, me mandou uma falsa ligação sobre o hospital e fica perguntando se há problema? Um silêncio constrangido se seguiu. Rafael podia imaginar Isabela percebendo que havia exagerado desta vez. Me manda a localização. Agora. Ele desligou antes que ela pudesse responder. O restaurante era um daqueles lugares badalados na Oscar Freire, onde um almoço custava mais do que um salário mínimo. Rafael entrou, ignorando os olhares curiosos. Sua roupa simples destoava completamente do ambiente, e encontrou Isabela em uma mesa com 3 amigas, todas usando roupas de grife e joias que brilhavam sob a luz natural. O rosto de Isabela empalideceu quando ela o viu se aproximando. Com licença, senhoras. Rafael disse educadamente para as amigas. Preciso falar com Isabela. Rafael, você não pode simplesmente aparecer aqui e... Posso e vou. Vamos. As amigas de Isabela observaram a cena em silêncio, claramente fascinadas pelo drama. Isabela se levantou devagar, a rebeldia lutando contra algo que Rafael não conseguia identificar. Vergonha? Arrependimento? O trajeto de volta foi tenso. Isabela ficou calada no banco do passageiro, os braços cruzados olhando pela janela. Rafael dirigia com a mandíbula tensa, tentando controlar a mistura de alívio e irritação. Você vai me dar sermão agora? Ela perguntou finalmente. Não. Não? Ela se virou para ele surpresa. Não sou seu pai, Isabela. Não sou seu namorado. Sou seu segurança. Rafael parou no semáforo e a encarou. Mas se você quer brincar de gato e rato, precisa entender as regras. Que regras? Regra número 1, quando você desaparece, eu comunico seu pai imediatamente. Regra número 2, se acontecer de novo, peço demissão e você fica com outro segurança, provavelmente alguém que não vai ter paciência com suas brincadeiras. Isabela o estudou em silêncio. Você não ligou para meu pai? Não. Por quê? Rafael hesitou. A verdade era que não queria preocupar Eduardo desnecessariamente. E também havia algo em Isabela, talvez a vulnerabilidade que ele às vezes via em seus olhos, que o fazia querer protegê-la até de seu próprio pai, porque todos merecem uma segunda chance. Isabela ficou quieta pelo resto do trajeto. Quando chegaram em casa, ela se virou para ele antes de sair. Rafael, obrigada por não contar para ele. Não acontece de novo, Isabela. Não vai acontecer, ela disse. E pela primeira vez, Rafael acreditou nela. 2 semanas se passaram sem incidentes, e Rafael começou a relaxar na companhia de Isabela. Ela cumpriu a promessa, sem mais desaparecimentos ou pegadinhas elaboradas. Em vez disso, algo mais sutil estava acontecendo. Conversas reais. Começou com pequenas coisas. Isabela perguntando sobre sua infância em Itapira, Rafael revelando histórias da vida militar.
Ela falando sobre a pressão de ser filha única de um empresário poderoso, ele compartilhando as dificuldades de crescer em uma família de classe média baixa. Você sente falta? Isabela perguntou numa manhã chuvosa de quinta-feira, enquanto esperavam o trânsito avançar na marginal. De quê? Do exército, da adrenalina. Rafael pensou na pergunta. Às vezes. Mas lá eu protegia conceitos abstratos. País, bandeira, ideais. Aqui eu protejo uma pessoa real. É diferente. Isabela sorriu de lado. Sou apenas mais um trabalho para você? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ele olhou para ela de relance, notando como a chuva criava padrões interessantes na janela atrás dela, como seus olhos verdes pareciam mais intensos na luz suave da manhã. Não, ele admitiu. Você definitivamente não é apenas mais um trabalho. Algo mudou no ar entre eles. Isabela ficou quieta, mas Rafael sentiu que era um silêncio diferente, carregado de possibilidades não ditas. Na faculdade, Isabela saiu do carro como sempre, mas desta vez ela se inclinou pela janela antes de ir embora. Rafael, hoje tem um evento à noite, uma festa de formatura de uma amiga. Você vai ter que ir comigo. Claro. Que tipo de evento? Meio chique, no Copacabana Palace, no Rio. Rafael piscou. Rio de Janeiro? Hoje à noite? Saímos às 5 da tarde, voltamos amanhã de manhã. Meu pai já organizou o voo e a hospedagem. Isabela hesitou. Você tem roupa social? A pergunta veio sem malícia, mas Rafael sentiu o lembrete das diferenças entre eles. Seu único terno estava guardado desde a entrevista de emprego. Tenho. Ótimo. Até às 5, então. Às 3:30 da tarde, Rafael estava em pânico controlado. O terno, comprado usado há 2 anos, estava limpo, mas claramente não era da qualidade esperada para um evento no Copacabana Palace. Ele estava ajustando a gravata pela 10ª vez quando o celular tocou. Rafael, sou Isabela. Você pode passar na boutique do shopping Iguatemi antes de vir me buscar? Deixei algo separado para você. Isabela, não precisa... Precisa sim. É trabalho, lembra? Você não pode parecer deslocado no evento. 1 hora depois, Rafael estava usando o terno mais caro que já havia vestido na vida. Hugo Boss, corte perfeito, uma gravata que custava mais do que suas compras do mês. Quando Isabela abriu a porta de casa, a expressão dela valeu cada momento de constrangimento que ele havia sentido. Nossa, ela murmurou, os olhos percorrendo a figura dele. Você fica... diferente de terno. Diferente como? Perigosamente bem. O comentário saiu antes que ela pudesse se censurar, e ambos ficaram sem jeito por um momento. Isabel limpou a garganta. Bom, vamos. O jato está esperando. O voo foi a primeira vez que Rafael viu Isabela genuinamente nervosa. Ela mexia nas joias, ajustava o vestido azul marinho que a deixava deslumbrante, checava a maquiagem no celular. Você está bem? Rafael perguntou. Esta é a turma da faculdade que faço questão de impressionar. Sabe como é? Sempre me viram como a filhinha do papai rica. Quero que vejam que sou mais do que isso. Rafael a observou por um momento. Mesmo cercada de luxo, Isabela carregava inseguranças como qualquer jovem de 18 anos. Eles vão ficar impressionados, ele disse simplesmente. Como pode ter certeza? Porque eu fiquei. As palavras saíram naturalmente, honestas demais. Isabela o encarou, algo mudando em seus olhos. Rafael, chegamos ao Rio. A voz do piloto anunciou pelo interfone, quebrando o momento. No Copacabana Palace, Rafael manteve a distância profissional, observando Isabela brilhar entre os colegas. Ela estava radiante, confiante, sendo exatamente quem era, sem se esconder atrás de rebeldia ou provocações. Mas várias vezes durante a noite, Rafael a pegou olhando para ele através do salão, um sorriso pequeno e secreto nos lábios. E ele começou a perceber uma verdade assustadora. Estava se apaixonando por Isabela Mendes. A descoberta deveria tê-lo alarmado. Em vez disso, enquanto a observava dançar com os amigos, Rafael simplesmente aceitou o inevitável. Ele estava perdido e, pela primeira vez em muito tempo, não se importava. 6 meses haviam se passado desde a contratação de Rafael, e a rotina havia se tornado algo muito mais complexo do que ele jamais imaginou. Isabela não era mais apenas sua protegida.
Ela havia se tornado sua companhia constante, sua confidente e, secretamente, a razão pela qual ele acordava com expectativa todas as manhãs. O apartamento que Eduardo havia providenciado ficava a apenas 10 minutos da mansão dos Mendes, e Rafael descobriu que Isabela tinha o hábito de aparecer sem avisar. Sempre com uma desculpa plausível. Havia esquecido algo no carro, queria discutir o roteiro do dia seguinte ou simplesmente estava entediada. Numa tarde de sábado, especialmente quente de janeiro, ela apareceu na porta dele segurando 2 cervejas geladas e usando shorts jeans e uma camiseta simples que a faziam parecer ainda mais jovem. Pensei que você pudesse estar sofrendo com este calor sem ar-condicionado, ela disse, convidando-se para entrar. O apartamento de Rafael era simples, mas limpo. 2 quartos, sala pequena, decoração básica. O contraste com a mansão dela era gritante, mas Isabela nunca fez comentários. Em vez disso, ela parecia genuinamente interessada na vida dele. Estas são fotos da sua família? Ela perguntou, pegando um porta-retratos da estante. Minha mãe, meu pai e meus irmãos. Esta foi tirada no Natal passado. Isabela estudou a foto com atenção. Vocês parecem felizes. Diferentes, mas felizes. Diferentes como? Vocês se tocam. Ela apontou para a imagem onde a família de Rafael estava abraçada, sorrindo naturalmente. Na minha casa, raramente há contato físico. Meu pai demonstra amor comprando coisas, resolvendo problemas, mas abraços são raros. Rafael observou a melancolia que passou pelos olhos de Isabela. Era fácil esquecer que, apesar de todo o dinheiro, ela havia crescido sem mãe e com um pai sempre ocupado demais. Deve ser difícil, ele disse gentilmente. Às vezes. Mas você está aqui agora. Isabela corou assim que as palavras saíram. Quero dizer como segurança. Você faz o trabalho se sentir menos solitário. O ar entre eles ficou carregado. Rafael se pegou olhando para os lábios dela, imaginando o que aconteceria se ele desse apenas um passo à frente. Isabela pareceu perceber a direção dos pensamentos dele, porque sua respiração ficou mais rápida. O celular de Rafael tocou, quebrando o momento. Eduardo. Rafael, preciso falar com você. Pode vir até a casa? Claro. Estarei aí em 15 minutos. Isabela o acompanhou até a mansão, ambos perdidos em pensamentos. O que quase havia acontecido no apartamento pairava entre eles, não mencionado, mas impossível de ignorar. Eduardo os esperava na biblioteca, com uma expressão sombria que Rafael nunca havia visto antes. Sentem-se, por favor. Recebi informações preocupantes hoje. Isabela se acomodou no sofá de couro. Rafael permaneceu de pé, posição de trabalho. As ameaças que mencionei quando contratei você, Rafael, eram mais sérias do que pensei. Minha equipe de segurança corporativa descobriu que há um grupo organizado planejando algo contra nossa família, especificamente contra Isabela. Que tipo de algo? Rafael perguntou, todos os instintos profissionais em alerta máximo. Sequestro. Eles acreditam que Isabela seria uma forma de me pressionar a abandonar alguns projetos imobiliários que estão atrapalhando negócios deles. Isabela ficou pálida. Papai, você tem certeza? Tenho. E por isso preciso que vocês dois saibam que as medidas de segurança vão mudar. Rafael, vai ser necessário você ficar mais próximo dela. Muito mais próximo. Rafael assentiu profissionalmente, mas seu estômago se revirou. Ficar mais próximo de Isabela quando mal conseguia controlar seus sentimentos era receita para o desastre. O que isso significa exatamente? Isabela perguntou. Significa que Rafael vai se mudar para cá. O quarto de hóspedes do 2º andar será dele. Também significa que você não pode mais sair sozinha nem mesmo dentro do condomínio. Papai, isso é ridículo. Não posso viver como prisioneira. Isabela, não é negociável. Até resolvermos esta situação, sua segurança é prioridade absoluta. Rafael viu a frustração nos olhos de Isabela, mas também o medo. Ela estava assustada, mesmo tentando esconder. Quando essa mudança acontece? Rafael perguntou. Hoje, seus pertences já estão sendo transferidos. Naquela noite, Rafael se encontrou no quarto de hóspedes dos Mendes, olhando pela janela para os jardins iluminados. A ironia não estava perdida para ele. Estava mais perto de Isabela do que nunca, mas a distância entre eles nunca havia parecido maior.
Uma batida suave na porta o tirou dos pensamentos. Rafael, posso entrar? Isabela apareceu usando pijamas de seda, os cabelos soltos pelos ombros. Ela parecia vulnerável, jovem, e Rafael teve que lutar contra o impulso de abraçá-la. Não consigo dormir, ela admitiu. Fico pensando em alguém me observando, planejando. Você acha que estou sendo paranoica? Não. Paranoia é quando não há perigo real. Este é real. Isabela se sentou na poltrona próxima à janela, puxando os joelhos para perto do peito. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já se apaixonou por alguém que não podia ter? A pergunta o atingiu como um soco. Rafael estudou o rosto dela na penumbra do quarto, procurando por pistas sobre o que ela realmente estava perguntando. Por que quer saber? Curiosidade. Já, ele admitiu finalmente. E o que você fez? Rafael encontrou os olhos dela no escuro. Mantive distância. Fiz meu trabalho. Tentei esquecer. Funcionou? Não. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Quando se levantou para sair, ela parou na porta. Rafael, boa noite. Boa noite, Isabela. Mas ambos sabiam que seria uma longa noite para os dois. Os dias seguintes trouxeram uma tensão constante. Rafael acompanhava Isabela a cada movimento. Aulas, estudos em casa, refeições. Ele havia se tornado sua sombra, e a proximidade física estava torturando ambos. Isabela tentava manter a normalidade, mas Rafael notava os pequenos sinais. Ela demorava mais para sair do carro quando chegavam em casa, inventava desculpas para passar pela cozinha quando ele estava fazendo café, e suas conversas tinham se tornado carregadas de subentendidos. Na quarta-feira, enquanto esperava Isabela terminar uma prova na FGV, Rafael recebeu uma ligação de Eduardo. Rafael, a situação se complicou. Minha equipe interceptou comunicações indicando que o plano pode ser executado hoje. Você está armado? Sempre. Bem, mantenha Isabela na faculdade até eu chegar. Estou enviando reforços. Rafael desligou com o coração disparado. Verificou a posição no estacionamento. Boa visão, múltiplas rotas de fuga. Checou a pistola discretamente. Tudo parecia normal, mas seus instintos gritavam perigo. Às 11h30, Isabela saiu do prédio sorrindo, claramente satisfeita com a prova. O sorriso morreu quando viu a expressão de Rafael. O que aconteceu? Entre no carro, agora. Isabela obedeceu sem questionar, reconhecendo o tom profissional dele. Rafael ligou o motor e começou a sair do estacionamento quando notou o Civic preto que os vinha seguindo há 3 dias estacionado na saída. Rafael? Isabela percebeu a tensão dele. Abaixe a cabeça. Agora. No momento em que Isabela se abaixou, a janela traseira do Civic se abriu. Rafael viu o reflexo do metal antes de ouvir o primeiro disparo. O treinamento militar assumiu o controle. Rafael pisou fundo no acelerador, jogando o carro para a esquerda, enquanto mais tiros eram disparados. O vidro traseiro se estilhaçou. Rafael! Isabela gritou. Fica abaixada, não levanta a cabeça! Rafael dirigiu como um louco pelas ruas de São Paulo, usando cada técnica de direção evasiva que havia aprendido. O Civic o seguia, tentando bloquear o caminho. Outros carros se juntaram à perseguição. Quantos são? Isabela perguntou, a voz tremendo, mas controlada. Pelo menos 3 carros. Rafael pegou o telefone e ligou para Eduardo enquanto fazia uma curva fechada que quase virou o carro. Eduardo, estão atacando, precisamos de local seguro. Shopping Iguatemi. Tem seguranças próprios e câmeras em todo lugar. Rafael cortou pela contramão da Faria Lima, ignorando buzinas e xingamentos. O shopping estava a 2 quilômetros, mas parecia uma eternidade. Mais tiros, desta vez acertando o pneu traseiro. O carro derrapou, mas Rafael conseguiu manter o controle. Isabela estava rezando baixinho, as mãos agarradas no banco. Quase lá, Rafael disse, mais para acalmá-la que por acreditar. Quando entraram no estacionamento do shopping em alta velocidade, Rafael viu os seguranças correndo em direção a eles. Os atacantes pararam na entrada, percebendo que tinham perdido a vantagem. Rafael parou o carro e imediatamente saiu, abrindo a porta de Isabela e a puxando para baixo, usando o carro como escudo. Você está ferida? Isabela checou o próprio corpo, as mãos tremendo. Não, acho que não. Os seguranças do shopping chegaram, junto com 2 viaturas da polícia que Eduardo havia chamado.
Rafael manteve Isabela protegida atrás dele até ter certeza de que a situação estava controlada. Eles fugiram, um policial informou. Mas temos as placas e imagens das câmeras de segurança. Somente quando chegaram em casa, com escolta policial, que a adrenalina baixou e a realidade do que havia acontecido atingiu ambos. Isabela estava sentada no sofá da sala, ainda tremendo. Rafael verificava todas as janelas e portas pela terceira vez quando ela o chamou. Rafael! Ele se virou e a viu chorando. Não lágrimas histéricas, mas um choro silencioso de quem havia encarado a própria mortalidade. Sem pensar, Rafael cruzou a sala e se ajoelhou na frente dela. Ei, está tudo bem, você está segura. Se você não estivesse lá, ela soluçou, mas eu estava. E sempre vou estar. Isabela olhou para ele através das lágrimas, algo mudando em seus olhos. Rafael. Isabela, eu... Sei que não deveria, sei que é errado, mas eu... Ela respirou fundo. Eu me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Rafael sentiu o mundo parar. Tudo pelo que ele havia lutado nos últimos meses, a distância profissional, o controle, desmoronou num instante. Isabela, sei que você sente algo também. Vi na forma como me olha, como cuida de mim. Rafael fechou os olhos, lutando contra si mesmo. Não posso. Seu pai confia em mim. Você é minha responsabilidade. Não sou mais uma criança, Rafael. Sei o que sinto. Quando ele abriu os olhos, Isabela estava se inclinando para ele. Por um momento, Rafael permitiu que ela chegasse mais perto. Sentiu o perfume dela. Viu a determinação em seus olhos verdes. Então, a realidade o atingiu. Ele se afastou. Não posso fazer isso com você. Não assim. Isabela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Assim como? Você acabou de passar por um trauma. Seus sentimentos estão confusos. Não posso me aproveitar disso. Você acha que é isso? Que estou confusa. A voz de Isabela ficou dura. Rafael, estou apaixonada por você há meses. O que aconteceu hoje só me fez perceber que a vida é curta demais para mentirmos para nós mesmos. Rafael se levantou, colocando distância entre eles. Isabela, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Então você sente algo? A pergunta direta o forçou a olhar para ela. Isso não importa. Importa para mim. Rafael suspirou profundamente. Sim, sinto, mas não podemos agir com base nisso. Isabela se levantou também, determinação substituindo as lágrimas. Talvez você não possa, mas eu posso decidir o que sinto e o que quero. Ela se aproximou dele novamente, mais devagar desta vez. Rafael, quase morri hoje. Quase perdi a chance de te dizer como me sinto. Não vou desperdiçar uma segunda chance. Antes que ele pudesse protestar, Isabela se pôs na ponta dos pés e beijou ele. Foi um beijo suave, hesitante no início, depois mais firme quando Rafael, contra todos os seus instintos profissionais, não se afastou. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isabela, não diga que foi um erro, ela sussurrou. Não estrague isso. Rafael a olhou, jovem, corajosa, apaixonada, e soube que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Isso muda tudo, ele disse. Eu sei. Isabela sorriu, as primeiras lágrimas de felicidade que Rafael havia visto em seus olhos. E não me importo. Os 3 dias seguintes ao ataque foram um teste de resistência emocional para Rafael e Isabela. Com a casa cheia de seguranças extras, investigadores da polícia e Eduardo constantemente presente, eles mal conseguiam trocar olhares significativos, quanto mais conversar sobre o que havia acontecido entre eles. Rafael voltara ao modo estritamente profissional, mas Isabela conseguia ver através da fachada. Ela notava como ele demorava um segundo a mais quando checava se ela estava bem, como sua mão às vezes se movia involuntariamente em direção a ela antes que ele se controlasse. Na sexta-feira à noite, Eduardo finalmente deu alguma privacidade para eles. Os investigadores haviam ido embora e ele tinha uma videoconferência importante com investidores internacionais. Isabela encontrou Rafael na cozinha, preparando café preto, um hábito que ele havia desenvolvido para lidar com as noites em claro. Você está me evitando, ela disse diretamente, sem rodeios. Rafael não se virou. Estou fazendo meu trabalho.
Mentira. Isabela se aproximou, forçando-o a olhar para ela. Você está com medo. Claro que estou com medo. Alguém tentou te sequestrar 3 dias atrás. Não é disso que você tem medo. E nós dois sabemos. Rafael suspirou, finalmente se virando para encará-la. Os olhos dele estavam cansados, conflituosos. Isabela, o que aconteceu entre nós foi um momento de adrenalina, de emoções intensas. Agora, na luz do dia, você precisa pensar com clareza. Você acha que estou sendo impulsiva? Acho que você é jovem, passou por um trauma e está confundindo gratidão com amor? Isabela interrompeu, os olhos brilhando de irritação. Rafael, não me trate como criança. Sei a diferença entre gratidão e estar apaixonada. Seu pai confia em mim. Meu pai não precisa saber de tudo sobre minha vida. Rafael passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. Isabela, pense no que está dizendo. Sou seu funcionário. Venho de uma família simples do interior. Você é herdeira de um império. Isso não é um filme romântico. Você acha que me importo com dinheiro? Não é só dinheiro. São mundos diferentes, expectativas diferentes. Seu pai tem planos para você, um futuro que provavelmente inclui casamento com alguém do mesmo meio social. Isabela ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais determinada. Você está certo sobre uma coisa. Meu pai tem planos para mim, sempre teve. Mas sabe o que aprendi nestes últimos meses com você? Que eu também tenho o direito de fazer meus próprios planos. Ela se aproximou mais, colocando a mão no braço dele. Rafael, não estou pedindo para você abandonar tudo hoje. Estou pedindo para não desistir de nós antes mesmo de tentarmos. Rafael olhou para a mão dela em seu braço, depois para os olhos verdes que o hipnotizavam desde o primeiro dia. E se seu pai descobrir? Vamos lidar com isso quando acontecer. E se der errado? Se eu te machucar sem querer? Isabela sorriu pela primeira vez em dias. Rafael, você passou os últimos 6 meses me protegendo de perigos reais. Por que acha que me machucaria agora? Antes que ele pudesse responder, o som de passos na escada os separou. Eduardo desceu parecendo exausto. A reunião foi produtiva, ele disse, aceitando uma xícara de café que Rafael preparou. Boa notícia. A polícia prendeu 2 dos homens envolvidos no ataque. Eles estão cooperando com as investigações. E a má notícia? Isabela perguntou. Ainda há pessoas por aí que querem usar você para me atingir. Por enquanto, as medidas de segurança continuam. Eduardo estudou os 2 por um momento. Vocês estão bem? Parecem tensos. Só cansados, papai. Foi uma semana difícil. Para todos nós. Eduardo terminou o café e se dirigiu para a escada. Rafael, obrigado mais uma vez. Sei que vai além do que pagamos você para fazer. Quando Eduardo sumiu de vista, Isabela se virou para Rafael com uma expressão que dizia claramente: Está vendo? Ele confia em você completamente. Ela sussurrou. Talvez confie mais em você do que em mim às vezes. Rafael sabia que ela estava certa, o que tornava tudo ainda mais complicado. Naquela noite, Rafael estava na academia improvisada no porão da casa, tentando exercitar as frustrações, quando Isabela apareceu. Ela usava roupas de ginástica, top preto e legging, e Rafael teve que se esforçar para manter o foco. Não conseguia dormir, ela disse. Posso me exercitar com você? Eles treinaram em silêncio por um tempo, a tensão sexual palpável no ar. Quando Isabela pediu ajuda com alguns exercícios de força, Rafael relutantemente concordou. Precisa manter os cotovelos alinhados, ele instruiu, posicionando-se atrás dela para guiar o movimento. A proximidade era torturante. Rafael podia sentir o perfume dela, o calor da pele. E quando Isabela se inclinou ligeiramente contra ele durante o exercício, ele quase perdeu o controle. Rafael, ela sussurrou, sem se afastar. Isabela, você vai mesmo fingir que não sente nada? Rafael a virou para encará-lo, as mãos ainda em sua cintura. Eu sinto. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Então por que lutamos contra isso? Porque as consequências... Isabela o interrompeu beijando-o, mais intensamente desta vez. Rafael resistiu por aproximadamente 2 segundos antes de corresponder, puxando-a para mais perto. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego.
Isabela, se fizermos isso, não há volta atrás. Ele disse contra os lábios dela. Não quero volta atrás. Vai ter que ser em segredo, pelo menos por enquanto. Eu sei. Seu pai não pode saber. Eu sei. E se ele descobrir? Rafael. Isabela colocou as mãos no rosto dele. Para de procurar problemas. Vamos descobrir juntos como navegar por isso. Rafael a olhou, determinada, corajosa, apaixonada, e finalmente cedeu. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Desta vez, quando se beijaram, Rafael não se afastou. Dezembro de 2024. O segundo ano do contrato de Rafael estava chegando ao fim, e sua vida havia se tornado uma dança complexa entre dever profissional e amor secreto. Durante os últimos 12 meses, ele e Isabela haviam aperfeiçoado a arte de amar às escondidas. Pequenos momentos roubados se tornaram preciosos. Beijos rápidos quando Eduardo saía, conversas sussurradas no carro durante os trajetos, mensagens codificadas que passavam despercebidas. Rafael tinha uma gaveta trancada em seu quarto, cheia de bilhetes que Isabela deixava para ele, pequenas declarações de amor escritas em guardanapos, post-its, qualquer coisa que estivesse à mão. Isabela havia mudado no último ano. Estava mais madura, mais segura de si, formando-se em administração com notas excelentes. Ela também havia se tornado mais habilidosa em manter aparências, tratando Rafael com profissionalismo impecável na frente de terceiros. Mas Eduardo não era bobo. Rafael, posso falar com você? Eduardo disse numa manhã de segunda-feira, depois que Isabela saiu para a faculdade. O tom era diferente, não hostil, mas sério de uma forma que fez os alarmes internos de Rafael dispararem. Claro. Eduardo o conduziu para o escritório em casa, fechando a porta atrás deles. Rafael manteve a postura profissional, mas seus músculos estavam tensos. 2 anos, Eduardo começou se servindo de uísque mesmo sendo apenas 10 da manhã. Você está trabalhando para mim há 2 anos. Sim, senhor. E fez um trabalho exemplar. Isabela está viva, segura, formando-se na universidade. Os problemas de segurança foram resolvidos. Você excedeu todas as expectativas. Obrigado. Eduardo tomou um gole do uísque, estudando Rafael cuidadosamente. Isabela também mudou muito nestes 2 anos. Está mais madura, mais focada, menos rebelde. Rafael assentiu, não sabendo para onde a conversa estava indo. Você sabe o que mais mudou, Rafael? Senhor? A forma como ela olha para você. O estômago de Rafael despencou, mas ele manteve a expressão neutra. Não estou certo de entender. Não me subestime. Eduardo se aproximou. Sou empresário há 25 anos. Leio pessoas para sobreviver. E o que vejo entre vocês dois é perigoso. Eduardo, eu posso explicar? Pode. Então me explique como meu funcionário, em quem deposito total confiança, se envolveu romanticamente com minha filha de 19 anos. A acusação direta cortou o ar como uma lâmina. Rafael fechou os olhos por um momento, sabendo que a farsa havia chegado ao fim. Como descobriu? A forma como vocês se olham quando acham que não estou vendo. A mudança no comportamento da Isabela, ela sorri mais, está mais feliz, mas também mais misteriosa. E ontem à noite, quando cheguei em casa mais cedo, vi vocês dois no jardim. A distância era profissional, mas a linguagem corporal não. Eduardo se sentou atrás da mesa, assumindo a postura de CEO que intimidava executivos pelo país inteiro. Quanto tempo? Rafael sabia que mentir apenas pioraria as coisas. 1 ano. 1 ano. Eduardo repetiu as palavras como se fossem veneno. Durante 1 ano inteiro, você manteve um relacionamento secreto com minha filha enquanto eu pagava seu salário para protegê-la. Eduardo, escute. Não. Eduardo bateu o punho na mesa. Você violou minha confiança da pior forma possível. Eu o trouxe para dentro da minha casa, da minha família, e você se aproveitou da situação. Não foi assim. Nunca foi assim. Não? Então me explique como foi. Rafael respirou fundo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu me apaixonei por ela. Tentei lutar contra isso, mantive distância profissional o máximo que pude. Mas Isabela, ela é determinada. E quando ela decide algo, não coloque a culpa na minha filha. Não estou colocando. A escolha foi minha também. Mas Eduardo precisa entender. Isso não é algo que planejamos. Aconteceu. Eduardo se levantou
e começou a andar pela sala. Você tem ideia do que está em jogo aqui? Isabela é minha única herdeira. Ela vai assumir os negócios da família, casar com alguém que possa ajudar a expandir nosso império. Há expectativas, responsabilidades. E se Isabela não quiser isso? O que Isabela quer é irrelevante no momento. Ela é jovem, romântica. Você é uma fantasia para ela. O protetor corajoso, o homem de ação. Mas fantasias passam, Rafael. A realidade não. Rafael sentiu a raiva crescendo. Você está subestimando sua própria filha. Isabela sabe o que quer. Ela tem 19 anos e eu tenho 30. Não somos crianças. Eduardo parou de andar, encarando Rafael diretamente. Não, você não é criança. É um homem de 30 anos que deveria saber melhor. O silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael sabia que sua carreira ali havia chegado ao fim, mas uma parte dele se sentia aliviada, cansado de mentiras, de se esconder. O que vai fazer? Rafael perguntou. Vou te dar 2 opções. Primeira, você sai da vida da Isabela hoje. Corta todo o contato, arruma outro emprego, desaparece. Em troca, dou uma carta de recomendação excelente e 6 meses de salário antecipado. E a segunda opção? Eduardo sorriu friamente. Não há segunda opção. Se você realmente ama minha filha, vai fazer o que é melhor para ela. E o que é melhor para ela não é um relacionamento com o segurança da família. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo, por favor, deixe Isabela decidir. Isabela é minha filha. É minha responsabilidade protegê-la, inclusive dela mesma se necessário. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Isabela entrou, ainda usando o uniforme da faculdade. Papai, esqueci... Oh! Ela parou ao ver a tensão na sala. O que está acontecendo aqui? Eduardo e Rafael se entreolharam. O momento da verdade havia chegado de uma forma que nenhum dos dois esperava. Isabela, Eduardo disse calmamente, preciso falar com você sobre Rafael. Isabela olhou entre os 2 homens, e Rafael viu o momento exato em que ela percebeu que foram descobertos. Seu rosto empalideceu, mas o queixo se ergueu em desafio, a mesma determinação que Rafael havia aprendido a amar e temer. Então fale, ela disse, fechando a porta atrás de si e cruzando os braços. Estou ouvindo. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Isabela permaneceu parada próxima à porta, os olhos alternando entre seu pai e Rafael, lendo a situação com a inteligência afiada que havia herdado de Eduardo. Vocês foram descobertos, ela disse finalmente, mais uma afirmação que uma pergunta. Eduardo se virou para ela, assumindo o tom paternal autoritário que usava quando queria encerrar discussões. Isabela, sente-se. Precisamos conversar sobre esta situação. Prefiro ficar em pé. A voz dela estava calma, mas Rafael conhecia os sinais. Isabela estava se preparando para uma batalha. Como quiser. Eduardo voltou para trás da mesa, criando uma barreira física entre ele e os outros 2. Descobri que você e Rafael mantêm um relacionamento romântico há 1 ano. Isso é inaceitável. Inaceitável por quê? Isabela, não faça perguntas cuja resposta você já sabe. Rafael é nosso funcionário, 15 anos mais velho que você, e de uma classe social completamente diferente. Rafael viu Isabela se enrijecer com a menção à diferença de classe, e soube que Eduardo havia cometido um erro tático. Então é sobre dinheiro, ela disse, a voz perigosamente baixa. É sobre realidade. Você vai herdar um império, Isabela. Tem responsabilidades, expectativas. Não pode jogar tudo fora por um capricho romântico. Capricho? Isabela riu, mas não havia humor no som. Papai, você acha que isto é um capricho? Acho que você é jovem e confundiu gratidão com amor. Rafael salvou sua vida, te protegeu, e é natural que desenvolva sentimentos. Mas isso vai passar. Isabela se virou para Rafael, que havia permanecido calado durante a troca. E você? Concorda com ele? Rafael a olhou nos olhos, vendo a vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás da bravata. Não concordo. Rafael, Eduardo advertiu. Não, Eduardo. Você quer honestidade? Vou ser honesto. Rafael se virou para Isabela. Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia. Passei 2 anos tentando lutar contra isso, porque sabia que era complicado, que havia obstáculos,
Mas o que sinto por você não é gratidão ou confusão. É amor real. Os olhos de Isabela brilharam, mas ela manteve o foco. E agora? Meu pai te deu um ultimato? Rafael hesitou, depois assentiu. Quer que eu desapareça da sua vida. Em troca de quê? Uma boa carta de recomendação e 6 meses de salário. Isabela se virou para Eduardo, os olhos verdes flamejando de fúria. Você tentou comprá-lo? Tentei resolver a situação da forma menos dolorosa para todos. Menos dolorosa? Isabela riu com amargura. Papai, você não faz ideia do que está fazendo. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Isabela, sei que está magoada agora, mas um dia vai entender. Fiz isso por você. Não. Isabela balançou a cabeça. Você fez isso por você. Pelos seus planos, suas expectativas. Nunca perguntou o que eu quero. E o que você quer? Isabela endireitou os ombros, assumindo a postura confiante que Rafael havia aprendido a reconhecer quando ela estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Quero Rafael. Quero construir uma vida com ele. E se isso significa abrir mão da herança, da empresa, de tudo que seja. O escritório ficou em silêncio absoluto. Eduardo empalideceu, claramente não esperando essa resposta. Você não sabe o que está dizendo, ele sussurrou. Sei exatamente o que estou dizendo. Pai, eu te amo, mas não vou viver minha vida baseada nos seus medos e preconceitos. Isabela se virou para Rafael. E você? Está disposto a lutar por nós ou vai aceitar a proposta dele? Rafael olhou entre Isabela e Eduardo, sentindo o peso da decisão. Podia aceitar o dinheiro, desaparecer, deixar Isabela seguir o caminho que o pai planejara para ela. Seria mais fácil, mais seguro. Ou podia escolher o amor e enfrentar as consequências. Isabela, Rafael disse finalmente, se você tem certeza se é isso que realmente quer, então vou lutar. Por nós. Por você. Eduardo se levantou bruscamente. Vocês dois perderam completamente a noção da realidade. Não, papai. Pela primeira vez em muito tempo estou vendo as coisas claramente. Isabela se aproximou da mesa. Você criou planos para minha vida sem nunca me perguntar o que eu sonhava. Assumiu que eu ia querer o mesmo que você. Ser a mesma pessoa que você. Isabela, deixa eu terminar. A voz dela estava firme agora. Madura além dos seus 20 anos. Eu vou me formar em administração. Vou trabalhar na empresa se você quiser, mas nas minhas condições, com Rafael ao meu lado. Eduardo olhou para a filha como se estivesse vendo uma estranha. E se eu disser não? E se eu te deserdasse? Isabela sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Então vou construir minha própria vida. Rafael me ensinou que o amor verdadeiro vale mais que todo o dinheiro do mundo. Rafael sentiu o coração se expandir no peito. Naquele momento, ele soube que não importava o que acontecesse. Isabela havia provado que era mais forte e corajosa do que qualquer um imaginava. Eduardo se sentou pesadamente na cadeira, de repente parecendo muito mais velho. Vocês não fazem ideia dos desafios que vão enfrentar, ele disse finalmente. Sabemos que não será fácil, Rafael respondeu, mas enfrentaremos juntos. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, olhando pela janela para os jardins onde havia visto a filha crescer. Isabela, ele disse finalmente, você tem certeza absoluta? Porque se fizer essa escolha, não há volta atrás. Tenho certeza, papai. Eduardo suspirou profundamente. Então vamos ter que encontrar uma forma de fazer isso funcionar. São Paulo, dezembro de 2031. O escritório no 25º andar do edifício Mendes Santos oferecia uma vista espetacular da cidade de São Paulo. Rafael ajustou a gravata, seda italiana, bem diferente daquela que usara na primeira entrevista 7 anos antes, e verificou o relógio. Isabela chegaria em poucos minutos para a reunião com os investidores japoneses. Muito havia mudado desde aquela tarde tensa no escritório de Eduardo. Os primeiros anos não foram fáceis. Houve resistência do conselho da empresa, comentários maldosos da sociedade paulistana e tensões familiares que levaram tempo para cicatrizar. Mas Eduardo, para surpresa de Rafael, havia se tornado um aliado inesperado. Depois de alguns meses observando como Rafael trabalhava para se provar digno da confiança, estudando administração à noite, aprendendo os negócios da família, tratando Isabela como igual parceira em vez de princesa protegida,
O empresário começou a respeitar a determinação do genro. A Isabela estava certa sobre você. Eduardo havia admitido um dia. Você não quer apenas se casar com ela, quer construir algo ao lado dela. Rafael sorriu lembrando da conversa. O interfone o tirou dos pensamentos. Rafael, os japoneses chegaram e Isabela está subindo. Obrigado, Marina. A porta se abriu e Isabela entrou, radiante em um terno azul marinho que combinava perfeitamente com os olhos. Aos 26 anos, ela havia se tornado uma empresária formidável, respeitada no setor imobiliário brasileiro. O anel de casamento, simples, elegante, brilhava em sua mão esquerda. Desculpa o atraso, ela disse, beijando Rafael rapidamente. O trânsito estava impossível na Faria Lima. Sem problema. Como foi a visita ao terreno em Alphaville? Perfeita. Os arquitetos ficaram animados com as possibilidades. Isabela pegou os documentos sobre a mesa. E você? Conseguiu as aprovações finais do banco? Consegui 15 milhões liberados para a primeira fase. Isabela sorriu, o mesmo sorriso que havia conquistado Rafael 7 anos antes. Então somos oficialmente sócios no maior projeto da nossa carreira. Sócios na vida e nos negócios, Rafael disse, puxando-a para um abraço rápido. Quem diria? Eu diria, ela sussurrou contra o ouvido dele. Sempre soube que íamos chegar aqui. Uma batida na porta os separou. Marina entrou com os investidores japoneses e Rafael e Isabela imediatamente assumiram seus papéis profissionais. A reunião foi um sucesso. O projeto de torres residenciais sustentáveis, uma parceria entre a Mendes Incorporações e a recém-fundada Santos Desenvolvimento Urbano, impressionou os investidores. Quando eles saíram com promessas de investimento, Isabela se jogou na cadeira com alívio. Conseguimos, ela disse incrédula. Conseguimos, Rafael concordou, sentando na beirada da mesa dela. 200 unidades residenciais, tecnologia verde, financiamento internacional. Não está mal para uma filhinha de papai e um ex-segurança. Isabela riu. Você ainda lembra dos comentários maldosos? Lembro de tudo, mas especialmente lembro de você me defendendo naquela festa da Federação das Indústrias, quando aquele idiota do Marcelo Tavares disse que eu era um interesseiro. Ele mereceu a resposta que levou. Isabela sorriu maliciosamente. Ninguém fala mal do meu marido na minha frente. Rafael se levantou e foi até a janela, observando o movimento da cidade. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Isabela se aproximou dele, colocando os braços ao redor da cintura. De ter brigado com meu pai, de ter enfrentado a sociedade, de ter casado com você, de ter construído nossa própria empresa? De qualquer coisa. Isabela ficou em silêncio por um momento, pensativa. Me arrependo de uma coisa. O estômago de Rafael se apertou. Do quê? De ter demorado tanto para te beijar naquela primeira vez. Rafael riu, o alívio evidente. Você tinha 18 anos. Eu que deveria ter mais controle. Rafael Santos, se você tivesse tido controle, estaríamos conversando agora? Ele se virou para encará-la, as mãos encontrando a cintura familiar. Provavelmente não. Então ainda bem que você não teve. Eles se beijaram devagar. Um beijo que carregava 7 anos de história. Luta, crescimento, amor que superou todas as probabilidades. Quando se separaram, Isabela apoiou a testa na dele. Rafael? Lembra quando você disse que proteger uma pessoa real era diferente de proteger conceitos abstratos? Lembro. Você ainda se sente assim? Como se estivesse me protegendo. Rafael pensou na pergunta, olhando para a mulher em seus braços. Empresária bem-sucedida, parceira de negócios, esposa, melhor amiga. Não, ele disse finalmente. Agora sinto como se fôssemos uma equipe, protegendo os sonhos que construímos juntos. Isabela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Essa é a resposta mais perfeita que você poderia me dar. O celular de Rafael vibrou. Mensagem de Eduardo. Parabéns pelo contrato com os japoneses. Jantar em casa domingo para comemorar? Sua mãe está vindo de Itapira. Rafael mostrou a mensagem para Isabela, que riu. Quem diria que meu pai e sua mãe se tornariam melhores amigos? Quem diria que muita coisa aconteceria? Rafael respondeu. Mas sabem o que eu acho? O quê? Acho que os melhores sonhos são aqueles que a gente nem sabia que tinha.
Isabela o beijou novamente e lá fora São Paulo continuava sua dança frenética, alheia ao fato de que no 25º andar de um prédio comercial, duas pessoas haviam provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, até mesmo 7 anos de silêncio antes de começar. Do outro lado da cidade, em uma mansão em Alphaville, Eduardo Mendes olhava uma foto da família no piano da sala. Ele, Isabela e Rafael no casamento 2 anos antes, todos sorrindo genuinamente. Ele havia estado errado sobre muitas coisas, mas sobre uma, ele havia acertado desde o início. Rafael Santos era mesmo um homem especial. Só não imaginava o quanto. Pegando o telefone, Eduardo digitou uma mensagem para o genro. Rafael, obrigado por amar minha filha da forma que ela merece. Vocês provaram que eu estava errado sobre quase tudo. Quase. A resposta chegou em poucos minutos. Sobre o que você não estava errado? Eduardo sorriu enquanto digitava. Sobre você ser diferente dos outros. Só não imaginava o quanto isso seria uma coisa boa. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 3 pessoas descobriram que às vezes as melhores histórias são aquelas que começam com um contrato de trabalho e terminam com uma família construída no amor, respeito mútuo e na coragem de lutar pelo que realmente importa.